aconteceu de novo. Olá! Gente, desculpa. Eu perdi o countdown de novo. Isso foi porque eu perguntei se ela estava pronta e ela falou: "Vamos Eu lá". falei: "Sim, estou aqui esperando", daí fui olhar o countdown e já estava 2 segundos de gravação. Gente, me perdoem. Este é o Pátria Amada Criminal, meu nome é Natália Salazar, E eu sou a Renata Schmidt. e todos os domingos estaremos aqui para você que não foi na igreja hoje, resolveu ver tragédia no YouTube. Estaremos aqui trazendo tragédia no YouTube. Pra você que tá curtindo uma ressaquinha. É, pra você que mexeu a bunda ontem, que rebolou, que foi no pagode, que beijou uma morena e agora tá aí morrendo de ressaca na cama, trago tragédias. Ou um moreno, por que não? Você pode beijar quem Ou você quiser. morena, Ou você os 2. ou os Ou uma 2. morena e um moreno, por que não? Espero que você tenha beijado um moreno e uma morena. E é isso, gente. Que bom que você se divertiu ontem à noite. Introduções temos. Sim, e pra você que só ficou em casa, que nem eu, provavelmente a gente tá gravando isso numa quarta-feira, tá, então a gente não Hum. sabe ainda como foi nosso fim de semana, mas acho que eu provavelmente vou ficar em casa escrevendo roteiro. Porque nós estaremos de férias. Quando vocês estiverem vendo esses vídeos, nós já estaremos no clima férias. A gente está terminando os últimos roteiros, terminando as últimas coisas para gravar e depois entrar de férias. Por quê? Porque moramos em Europa e temos muito frio. Então a gente É, vai aproveitar esse mês para ir para a praia, tá bom? Porque é sim. um mês de verão aqui, tá? A gente tenta não ser humilhados É, pelo esse pro YouTube. esse se a gente der sorte, quiçá agosto, é o último mês quente, a partir de setembro já fica aquela vibe meio outono. É, e daí depois aqui na Noruega, ó, é 6 meses que você não sai de casa, É, então é. Aqui setembro ainda é um mês ok, assim, ainda fica meio Brasil, assim, escurecendo umas 7 e Hum, pouco, ainda é ok. Agora outubro, que é Halloween, né, é. Eu fui começou pra aí em outubro outubro e já estava um frio do cacete. é. Então você não venha mentir neste podcast, É que porque pra eu fui mim comprovar. é que olha, pra mim estava agradável a temperatura. Teve um ou 2 dias que a gente passou frio, mas de maneira geral Hum. a gente estava conseguindo ficar fora, a gente foi no aniversário, a gente ficou pra fora. Sim, é É verdade, é que novembro verdade. e dezembro você não consegue ficar pra fora, fica insuportável. Você fica tipo: Ah, "Não, não, não, não". novembro e dezembro é dentro de casa aqui, daí É. janeiro, fevereiro e março também. Pra mim, assim, se você ainda consegue bebericar uma cerveja fora de casa, ainda tá agradável. O É, problema é quando não dá mais. é verdade. Mas gente, é isso, o verão é Pois bem, curto, é curto. tá? A tragédia é muita, então a gente precisa de férias. E se você estiver vendo isso, a gente tá entrando no clima de férias. É, esse E é o é por nosso isso último vídeo pré-férias, né. exato. Depois disso estaremos de férias. Por algumas semaninhas, gente, o tanto de férias vai depender do quanto a gente conseguir gravar. Mas vocês continuarão recebendo episódios toda segunda-feira Sim. no Spotify, Deezer e agregadores, onde quer que você ache os seus podcasts. Serão episódios um pouco mais curtos, um pouco mais descontraídos, mas eles vão estar lá toda segunda de manhã. E aqui no YouTube teremos também vídeos curtos e descontraídos, talvez, ou pesados, mas um pouco mais curtos. Não sei onde Fica eu tô indo. A gente fica não planejou o que a gente registrado ia não, falar. a gente nunca planeja a introdução, mas fica registrado que essas são as primeiras férias que a gente se planeja bem. A gente realmente se planeja, a gente não só fala: "A gente não aguenta mais!" É, E aí a tem um gente burnout e planeja e faz joga. conteúdo antes de ter o Sim, burnout. Olha que chique. sim. Olha aí, a gente tá Aprendemos. prevendo exatamente isso. Dessa vez a gente percebeu que o colapso ia vir antes dele vir. Exato. O que é isso? Maturidade, terapia, Maturidade, Rivotril. sim. Essa é a receita. Saudade de um Rivotril, né, minha filha. Ah, saudade. Ai, gente, mas vamos começar a história de hoje. Vamos. Me Hoje conte uma história. Como vocês veem, eu estou na bolinha, isso quer dizer que a história não é minha. é. Ai, gente, essa história, foi bom que a gente riu, porque essa história é Oh, horrível. ok. E ó, Oh. afinal de contas é um podcast de crimes, né, gente, crimes reais, que aconteceram com pessoas reais, então bom, gente, hoje eu vou falar sobre o caso da Lindsay Hocker. A Lindsay, ela nasceu em Coventry, na Inglaterra. Ela era bióloga formada pela Universidade de Leeds e ela Nice. tinha a intenção de fazer um mestrado.
Porém, antes de fazer o mestrado, ela queria tirar um tempo livre, ela queria, tipo, tirar um gap year em que ela não fizesse nada durante um ano, não estudasse, pra, tipo, ter um sabe, ter Aqui é bem isso é bem aqui na Europa, pelo menos no Reino Unido e na Irlanda, isso é bem normal. é, aqui também, é, tipo, só pra você ter um descanso, sabe, pra você não entrar já burnt out, sabe, no Normalmente, mestrado. aqui vocês, tipo, a galera que se forma na faculdade vai viajar, ou se forma no colegial vai viajar, vai tudo pra Ásia, porque é barato. Vai todo Foi mundo o fazer que a mochilão na Ásia. Foi o que Ah. a Lindsay fez. Ela entrou numa escola chamada Nova, que pega, nativos na Inglaterra e manda para lugares na Ásia para trabalhar como professor de inglês. Isso é uma coisa muito comum, porque você tem um nível universitário, você é nativo, você vai para outros lugares para trabalhar como professora de inglês. E foi o que ela fez. Nossa, ela ainda foi, tipo, bem Caxias, assim, né, porque em vez dela tirar um ano pra ser louca fazendo mochilão, ela foi pra trabalhar, né, como Não, ela foi voluntária. trabalhar. Eu acho que também ela não era de uma família, rica, então ela sabia que ela precisava se manter, sabe. Então ela foi pra trabalhar mesmo, e ela foi para o Japão. E Hum. ela começou a trabalhar no distrito de Tóquio, só que ela trabalhava, em Tóquio e ela morava numa cidadezinha mais afastada chamada Chiba, porque o aluguel era mais barato. E lá ela dividia um flat com 2 outros professores dessa escola que ela trabalhava. No dia 20 de março de 2007, a Lindsay estava voltando para casa no trem, e quando ela chegou na estação em Chiba, era onde ela mantinha o que é muito comum também aqui, eles pegam o trem e deixam a bicicleta amarrada na estação. Ela chegou na estação em Chiba, voltando do trabalho, enquanto ela estava desamarrando a bicicleta dela, vem um homem correndo e falando: "Ei, você é minha professora de inglês". E ela: nope, volta para o mato". Ela imediatamente ela falou: Eu não dou aula de inglês pra essa pessoa, eu não sei do que ele tá falando". E ela: "Não, volta para o mato". Nope. E ele continuou, e ela pegou a bicicleta e, tipo, saiu correndo. Ela pegou a bicicleta, montou na bicicleta e saiu pedalando o mais rápido que ela podia até o flat dela. Tá certíssima, faria igual. E esse homem seguiu ela correndo até o flat dela. E Esse é o nível falando e esse é o nível de falando com ela. stalkeagem. Tipo, e falando com ela: "Ei, de onde que você é? Ei, eu só quero conversar com você e não sei o quê". Quando ela chegou no flat dela, que ela desceu da bicicleta e estava entrando, ele falou: "Eu queria muito que você fosse minha professora de inglês, porque eu preciso melhorar o meu inglês". Mas ele não falou que ela era professora de inglês dele? Então, eu acho que o inglês dele era tipo broken English, sabe, ele quis dizer que: "Eu quero que você seja minha professora", ou alguma coisa assim, Ah. e ele falou: "Eu quero que você seja minha professora de inglês, porque eu preciso melhorar meu inglês". Não. E daí ela falou: "Não, eu já tenho trabalho, muito obrigada, tô ocupada, volta para o mato". E ele: "Ok". E daí ele estava obviamente cansado e ofegante, porque ele tinha corrido atrás dela, e ela estava pedalando rápido, ele correndo que nem um louco atrás dela. Daí ele falou: "Eu posso só tomar um copo d'água?". Não? Gente, nunca deem Ah. água pra ninguém. Mas essa é a dica, nunca dê água pra ninguém, não salve vidas. Não, ela ficou desconfortável, mas o que ela pensou? Ela pensou: "Eu vou deixar ele entrar em casa pra tomar água, porque daí ele vai ver que eu não moro sozinha. Tá, E ele vai ver os meus roommates, né, as pessoas que moram comigo, vão ver o rosto dele. E se isso acontecer de novo, se ele me seguir de novo, eles vão poder reconhecer essa tá. pessoa como um perigo, não vão deixar ele entrar", entendeu. Então ela foi extremamente esperta, ela falou: É, "Eu foi vou bem jogado. apresentar, porque daí se ele chegar aqui em casa um outro dia, eles não deixam ele entrar". Enquanto eles estavam na casa dela, ele estava bebendo água, eles conversaram e ele ofereceu, $32 a hora para ela ser professora de inglês dele. Que me E parece daí bastante dinheiro. é muito dinheiro para uma hora de aula, sabe. E daí ela falou: "Puts, era um dinheiro que ia me ajudar bastante". E daí ela falou: "Tá bom". Hum.
e ela concordou em dar aula. Antes dele sair do apartamento dela, ele entregou para ela um pedaço de papel, porque enquanto eles estavam conversando, ele bebendo água, ele começou a, tipo, desenhar num pedaço de papel. E quando ele foi embora, ele entregou o pedaço de papel para ela, e era o rosto, que é uma foto de um desenho que eu te mandei, é o rosto dela com o nome, e-mail e telefone dele, tipo: "Esse é meu contato, sabe, para você entrar em contato comigo pra gente agendar as aulas". E no sábado, 4 dias depois, eles se encontraram num café em Chiba pra ter a primeira aula de inglês. E daí o vídeo que eu te mandei é das câmeras de segurança do café, e dá pra ver que eles estão conversando, ela não tá em perigo, ele parece ser uma pessoa normal, e só que dá pra ver que quando ele tenta se aproximar, ela se afasta. E ela não tá completamente segura, porque afinal de contas é uma pessoa que literalmente correu atrás dela numa bicicleta, tipo, ele correu atrás da bicicleta dela. Ela tá certa de ficar e também ela em que eles não estão num contexto que justifique ele ficar chegando perto dela, ela tá lá pra dar aula. Exatamente. Então toda vez que ele se aproxima, tipo, ri, se aproxima, ela se afasta. Eh, no final da aula, ele fala: "Puts, esqueci minha carteira". Mas não tem problema, eu moro a não muito no eu não moro muito longe daqui, eu não moro muito longe. A gente pode passar lá e você pega seu dinheiro, passa no meu Nope, apartamento, pega seu dinheiro, e que daí você já tem o dinheiro dessa aula. E nope. ela concorda. "Ah, não, me transfere, faz um Pix, me transfere pela conta esse é meu IBAN". Na próxima você me né. Mas ela passa, eles pegam um táxi até lá e ela fala para o motorista: "Você pode esperar aqui, porque eu só vou pegar meu dinheiro e já volto, porque eu tenho que trabalhar". E o motorista espera, espera e nada dela voltar. No! E daí o motorista acha que ela simplesmente mudou de ideia e vai embora. No! Então, assim, vários sistemas falharam nessa hora. Mas é isso, é porque o Japão é muito seguro, e eu acho e ainda mais, tipo, eles não estão nem em Tóquio. Eu acho que quando você tá num lugar muito seguro, se fosse no Brasil, se fosse um Uber no Brasil, É. o Uber ia ter entrado na casa pra ver o que estava acontecendo. É, tipo, aqui eles também não pensariam nada demais. Eles falaram: "Ah, mudou de ideia". Nossa, se é na Irlanda e a corrida não foi paga, o cara vai bater na porta aqui. Não, 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 de aqui não ia ter repente ela isso não. pagou a É. corrida, sabe, e Não, falou: porque se "Só ele fica espera aqui que depois eu pago o resto da corrida", talvez, alguma coisa assim. mas Mas ele simplesmente foi embora, ele achou: "Ah, ela mudou de ideia", e porque a última coisa que você vai pensar quando você mora num lugar muito seguro é que algo de horrível aconteceu, né. Você vai achar que tipo: "Ah, ah, jovens sendo jovens, né". pois é. A Lindsay nunca mais saiu daquele apartamento. Hum. Eh, quando ela não apareceu para trabalhar no sábado à tarde, todo mundo ficou meio desconfiado, porque isso não era do caráter dela, e daí ela não apareceu em casa à noite, e os roommates dela começaram a ficar preocupados. E no dia seguinte, eles ligaram para a polícia, inclusive, para avisar que ela não tinha voltado para casa, para registrar ela como desaparecida. Na segunda-feira, quando ela não foi trabalhar, a escola ligou para os pais dela na Inglaterra. E daí a polícia foi avisada e ela realmente foi registrada. A polícia foi até o flat dela para entrevistar os roommates e eles falaram: "Olha, ela tinha aula num café com esse cara que veio aqui, inclusive, e eles pegaram e entregaram o desenho que ele tinha feito com todo o contato dele, entregaram para a polícia". E daí a polícia foi até o apartamento dele e ele não respondeu, ele não abriu a porta. E daí o vizinho deixou a polícia entrar para que eles pudessem, da sacada do vizinho, olhar o apartamento dele, a sacada do apartamento dele. E o apartamento dele estava escuro, estava tudo fechado, mas dava para ver que tinha gente lá dentro. E o que chamou atenção foi que ele tinha nesses apartamentos uma banheira que você pode tirar ela do banheiro. E ele tinha removido ela do banheiro e levado a banheira dele até a sacada.
Então, a polícia achou, como estava tudo escuro, tinha uma banheira na sacada, estava tudo fechado, mas dava pra ver que tinha alguém lá. A polícia achou que ela estava sendo feita de refém nesse apartamento. E a polícia chamou o backup. 3 horas depois, a polícia falou: "Não, a gente vai ter que arrombar". Só que, nessa hora, o cara abre a porta. E esse homem é o Tatsuya Ichihashi. Ele abre a porta e ele tá descalço com uma mochila. Cara, e numa cena que deve ter sido tirada de Loucademia de Polícia, ele consegue escapar de 9 policiais. Mas de que jeito? Tipo, Descalço, ma de mano, mochila. ele descalço, de mochila, um moleque magrinho, ele é um homem, mas ele é magro. Ele abre a porta, a polícia tá na porta, ele começa a correr, a polícia agarra a mochila e ele só, tipo, sai e vaza. E Na 9 malemolência. policiais não conseguem catar esse moleque. 9 policiais deixam ele escapar. E ele, tipo, já sumiu na neblina. Quando a polícia entra no apartamento, eu fico imaginando aqueles. Eu fico imaginando muito Loucademia de Polícia, sabe? Tipo, Eu tô uô, chocada. uô, É. uô, tipo, e ele que nem um. Cara, é bizarro. É A única tipo, coisa que justificaria seria ele ter, tipo, sabe aquela cena de X-Men que o maluco tem uma super velocidade e aí você vê as coisas do ponto de vista dele? sim, Ele lá, tipo, se desviando lentamente, mas na verdade passaram, tipo, 0,3 segundos. pois é. Porque é bizarro. 9 policiais não conseguiram agarrar esse cara. Enfim, ele desaparece, a polícia entra no apartamento. Hum. No apartamento, eles encontram o corpo da Lindsay. Ela tinha sofrido violência sexual e ela tinha sido estrangulada. E ela tinha sido colocada nua na tal banheira que estava na sacada. O corpo dela tinha sido coberto com terra e areia e com um agente que acelera a decomposição. Eu não sei exatamente, eu não achei o que que era exatamente, mas eles só falaram que é um agente que acelera decomposição. E ele plantou sementes de flores, tipo, ele como se ele estivesse fazendo um jardim em casa. Ele literalmente estava querendo usar ela de adubo. Pra esconder o que ele tinha feito com ela. Ele falou: "Ah, eu vou usar ela de adubo, vou fazer um jardim na minha sacada". Ew. Bizarro. Enfim, ele tinha raspado o cabelo dela inteiro. E no apartamento, a polícia desconfia que ele tem algum fetiche com cabelo feminino, ou que ele seja um crossdresser, ou uma drag queen, alguma coisa do tipo, ou uma mulher trans, porque desconfiou na época, pelo menos, porque eles encontraram várias perucas no apartamento. E ele tinha raspado todo o cabelo dela. Será que ele tinha uma Então, coisa meio Buffalo Bill, que ele queria ser ela? o que ele queria usar o cabelo dela, eles não sabiam exatamente como o que ele queria fazer com essa quantidade de peruca e de cabelo, mas era o que eles encontraram. Então, a busca por ele começou e eles photoshoparam o rosto dele com várias perucas parecidas com a que eles tinham no apartamento, que eu também te mandei uma foto dele usando umas perucas ruivas. Isso é uma foto photoshopada só pra falar: olha, talvez ele esteja se passando por uma mulher. E essas fotos foram liberadas na mídia inteira. E essa busca, gente, durou quase 3 anos. Enquanto isso, a família, a população, a mídia japonesa e a britânica estava colocando pressão em cima da polícia. Claro, né? Obviamente. E daí fica aquela coisa, a família culpa a polícia, quer que a polícia faça mais. Tipo, a foto que a polícia estava usando era de 7 anos atrás. Era uma foto, tipo, tirada há 7 anos. Então já não era uma foto atual. Então a família critica a polícia critica a família, a mídia britânica critica o Japão. Fica aquela, sabe, aquela coisa, tipo. Mas assim,
É, o que é normal quando qualquer tragédia, assim, acontece envolvendo uma vítima que tá fora do país dela de origem, isso acontece, a gente já viu isso várias vezes. Não tem como, né, não tem como, porque as coisas são diferentes, a gente não entende por que que a cultura do outro, ou a polícia, as leis do outro não tá fazendo o suficiente. Os procedimentos são bem diferentes também. Então, mas a população do Japão também estava colocando pressão para que isso fosse resolvido, porque eles se simpatizaram muito com a história da Lindsay. Gente, o moleque não é um super-herói pra desviar de 9 policiais, eu acho que qualquer pessoa que visse essa notícia ia criticar a polícia, porque rolou uma imperícia, gente. Ok que é um lugar seguro, mas o Ah, mínimo que você tem que saber é como catar um meliante, né, um pois criminoso, um é. assassino. E ele não é um homem grande, tipo, ele tinha 28 anos na época, mas ele não era um homem grande, gente, ele é um homem franzino. E assim, de 21 pra 28, a pessoa muda bastante, né. Pensando na foto antiga. Então, exatamente. E ele vai mudar mais. Mas enfim, nessa briga toda, né, nesse problema de PR aí, de relações públicas para os 2 países, o ele foge e ele se esconde em vários lugares do Japão, meio que, tipo, fazendo trabalhos manuais, morando em hostel, morando em internet café, sabe, essas coisas assim, até que ele acaba em Osaka, onde ele estava vivendo nesses internet café, dormindo lá e A trabalhando gente numa construção. Desculpa, só pra dar uma geral, gente, lá os internet cafés no Japão, alguns deles são 24 horas. Então É, você pode só não sair de lá, por é. dias e dias e dias. E eles têm várias coisas, tipo, que é tipo um hostel, tipo uma cápsula que você entra pra descansar, É, tipo, então, porque nesses nos internet lugares, assim. cafés, principalmente na Coreia, quando você joga muitas horas, às vezes você pode precisar tirar um cochilo. Aí tem um Uhum. lugar lá pra você tirar um cochilinho, você dorme um É, pouquinho e volta pra jogar. é. E Então ele tem e ele arrumou um trabalho numa construção e estava vivendo em Osaka. Em 2009, a polícia que estava ficando cada vez mais desesperada, porque já estava, né, aumentou a recompensa de 1 milhão de ienes para 10 milhões de ienes, que uou. hoje em dia, no em real, é tipo 336 mil reais, é muito dinheiro. Eles também alertaram para a possibilidade do Tatsuya ter feito um procedimento estético para alterar a aparência dele. E eles liberaram algumas fotos de marcas distintas, tipo, eles tinham umas verrugas no rosto, esse tipo de coisa. Em outubro de 2009, um cirurgião ligou para a polícia dizendo que ele tinha feito um procedimento em alguém parecido com o Tatsuya e que ele tinha fotos do antes e depois. E ele mandou essas imagens para a polícia. E, gente, esse procedimento que esse cirurgião fez não era o único que ele tinha feito. Ele tinha feito, tipo, DIY, sabe? Tipo, Ah! Quer dizer que DIY. ele fez Ele nele mesmo, gente, os Ele fez um procedimentos. negócio, tipo, na pia da cozinha mesmo, ele tinha cortado o lábio inferior, ele tinha arrancado as verrugas dele, tipo, na faca, e ele tinha inclusive costurado, ele mesmo tinha costurado o nariz dele com um fio para o nariz dele afinar. Gente, esse cara é totalmente demente. Totalmente demente. Ele é tipo eu acho que o fato dele conseguir operar nele mesmo é uma coisa que mostra uma psicopatia muito grande, eu não Não, eu acho consigo que não é nem entender. porque aí você vai até contra a sua sei lá, pra mim, pelo menos, gente leiga, chocada vendo isso, é uma coisa que vai até contra o seu instinto de autopreservação, né. Até o reflexo. Eu não consigo colocar uma lente de contato, velho. Eu não consigo o dedo no olho, sabe, Eu tipo fico gente, eu fico pensando no pra mim, agora, eu já acho que esse nem é um caso de cadeia, pra mim esse cara tem que estar num manicômio judiciário aí, mas vamos seguindo, vamos seguindo. segue o baile. Bem, as fotos que aquele cirurgião tinha liberado para a polícia, elas estavam estampadas em todos os jornais, na mídia inteira japonesa, britânica, e deu certo, porque os colegas que trabalhavam na construção com ele reconheceram ele e alertaram a polícia. E ele entrou em pânico e tentou fugir para Okinawa, mas ele foi pego na balsa e foi preso.
Isso porque um funcionário da balsa, inclusive, reconheceu ele e alertou a polícia. Então ele foi preso já na balsa para Okinawa. O julgamento desse embuste começou em 2011, quando ele tinha 32 anos, e a família da Lindsay foi até o Japão para acompanhar. Ele confessou tudo, mas ele disse que ele estrangulou a Lindsay só pra, tipo, pra abafar os gritos dela, para que os vizinhos não ouvissem. Então que foi uma morte acidental. Tipo, ele não tinha intenção de matar ela. Ele foi assim no, sabe, no impulso que ele fez porque ela estava gritando e ele não queria que os vizinhos ouvissem, então ele estrangulou ela. Eu duvido. Eu também duvido. O juiz também duvidou. O Masaya Rota, que foi o juiz responsável pelo caso, ele não comprou essa história dele e disse que, entre aspas, ele a violentou para satisfazer seus desejos sexuais e a matou para encobrir a violência sexual. Ele então abandonou o corpo e repetiu aqui declarações irracionais e não naturais que são contraditas pela evidência. Nós não acreditamos que ele tenha refletido sobre o que ele fez com todo o seu coração. E mesmo com o Japão em peso estava querendo a pena de morte, para que a pena de morte fosse aplicada, mas a pena de morte não é uma coisa comum no Japão, principalmente para um assassinato. Então ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 10 anos, e que o juiz explicou com, entre aspas, ele não tem uma ficha criminal e ele não é um criminoso por natureza. Ele ainda é jovem e talvez ele tenha a chance de ser reabilitado. Fecha aspas. E é difícil dizer se isso é justo. Eu entendo que você tenha que dar uma segunda chance para uma pessoa de 32 anos, mas ao mesmo tempo é um crime tão. Eu pensei muito no caso do Issei Sagawa. É uma coisa tão violenta, sabe, é uma coisa tão que na minha opinião foi tão premeditada, que eu mesmo sendo contra a pena de morte, eu acho que mínimo de 10 anos de prisão tenha sido um pouco, sabe, um pouco como que é o nome da palavra? Leve. Um pouco leve, É, mas eu vou falar uma coisa que, assim, não é minha opinião, porque eu não estudei bastante, eu não fiz casos japoneses o suficiente para dizer que é a minha opinião. Mas existe, por parte da imprensa ocidental, uma crítica muito grande à legislação japonesa, no sentido de existir um histórico de que, os julgamentos japoneses costumam ser lenientes com homens japoneses que cometem, hum, assassinatos contra mulheres ocidentais. hum, Existe um certo histórico, tanto no caso do Issei Sagawa, quanto nesse ah, caso que eu não conhecia, mas tem um outro caso que eles criticam exatamente por isso, que eu hum. não lembro o nome, mas é de uma estudante também, eu acho que ela é americana, que ela vai trabalhar no Japão como hostess, num desses hostess bar. Sim, eu já ouvi falar. Você não fez esse caso? Não, não fui eu que fiz, você deve ter ouvido tem um podcast que nós 2 ouvimos que fez, acho que o Red Handed. Red-handed, é, Red Handed fez, inclusive uma das exatamente. hosts do Red Handed morou no Japão, É, ela era professora de inglês lá, e é criança. ela que eu falo que essa não é uma opinião minha, porque eu não li realmente bastante pra saber, mas ela que morou lá, É, diz que existe, um histórico de leniência quando esse tipo de crime acontece, e ela diz que é em decorrência de um certo preconceito que a sociedade japonesa tem com as mulheres ocidentais. ocidentais. Que é uma forma, fazendo uma analogia, seria a mesma situação que algumas brasileiras enfrentam quando vão trabalhar em Portugal, Hum. basicamente, sim. É, eu já ouvi falar, eu acho que foi inclusive no Red-handed, eu acho que foi inclusive a Hannah que falou que eles têm uma cultura de, tipo, não há crimes graves no Japão, e se há, é cometido por coreano. Tipo, não é um japonês que comete crimes graves, são os coreanos que moram aqui. Ela falou que, não sei, eu não tenho certeza se foi ela, mas eu acho que foi ela que Eu falou acho que foi isso. porque ela morou muito tempo lá, ela É, estudou lá, né. é, E ela falou é, várias vezes, ela narra várias situações de preconceito que ela já sofreu, de homem é. querer chamar ela pra entrar no carro dele, tipo, ela estava
andando na rua, voltando de um bar, sabe, o cara Ah, tratando ela como se ela fosse uma profissional do sexo, que mesmo que ela fosse, ela não estaria em horário de trabalho. Então, assim, são ah. percepções de pessoas que moraram lá e de pessoas que contam casos de lá que, existe esse tipo de comentário, gente. Aí, se a gente estiver falando alguma besteira, vocês podem corrigir a gente, É, por favor, porque se tiver ouvintes que estão no Japão, por favor, que moram no Japão ou que têm família no Japão, por gentileza, deixa aqui o seu comentário, porque essa, como a Renata falou, não é uma opinião nossa, é uma opinião que a gente ouviu num outro podcast isso, de uma exatamente. pessoa que morou no Japão. De repente, a experiência dela é uma experiência em milhões, de outras experiências. Então, se você mora no Japão, tem família no Japão, deixa o seu comentário aqui no vídeo. É isso, só tem esse comentário en passant, realmente a gente não pesquisou o suficiente, mas existe aí um certo histórico de casos em que a Ah. pena é considerada leve, né, Hum. para o tipo de crime, pelo menos em comparação com a o mesmo tipo de crime cometido em outros países. Ah, mas assim, é o mínimo de 10 anos, né, ele ainda tá na cadeia, hoje em 2022 ele ainda estava na cadeia, então ele não foi concedido a ele liberdade condicional, e se não for concedida ele vai passar o resto da vida na cadeia. O pai da Lindsay, depois do julgamento, falou que a família estava satisfeita e que eles sentiam que a justiça tinha sido feita, que eles foram bem representados, e ele também agradeceu todo o apoio que eles receberam da população japonesa, dizendo que, abre aspas, "a Lindsay amava o Japão e vocês não a decepcionaram", Hum. fecha aspas. Em Hã. 2012, o Tatsuya tentou apelar a sentença, dizendo que não foi a intenção dele matar a Lindsay, que ele não tinha premeditado o assassinato, mas a Suprema Corte de Tóquio manteve a sentença dele de prisão perpétua. Muito que Ele bem. continua preso, como eu falei, mas não sendo o suficiente tudo que ele fez, todo esse embuste que ele é, na cadeia ele escreveu um livro relatando todo o crime e os 2 anos e meio que ele ficou foragido. E o nome do livro, né, que virou filme, chama Eu Sou Ichihashi, o diário de um assassino. Esse livro vendeu mais de 100.000 cópias. E ele chegou a oferecer os lucros do livro para a família da Lindsay, que obviamente recusou. Mas é isso. Ele agora é um escritor famoso e bem-sucedido. E Issei essa Sagawa mais uma vez. exatamente. E essa é a trágica história de Lindsay Rocker. Ai, gente. Trágico e revoltante, né, porque Muito revoltante. E eu fico pensando, ele não conseguiu a primeira, né, porque ele foi condenado em 2011, ele podia ter pedido, liberdade condicional acho que em 2012, em 2022, não conseguiu, porque ele ainda tá preso, mas daqui 10 anos ele pode estar solto, ou 5 anos ele pode estar não, e o solto, o pior é que se for igual o Issei Saga, ele vai sair uma celebridade, né. Vai aparecer em reality show, isso eu acho muito errado, sei lá. em Eh, vídeo pornô. Pois é. eu acho isso errado em vários níveis, assim, mas A gente espera que a história do Issei Sagawa não se repita, não se né. repita. Inclusive esse é um episódio que eu fiz para o podcast, tá lá no Spotify se você quiser ouvir. Sim, a gente vai colocar o link aqui embaixo pra vocês Extremamente ouvirem. revoltante. Não, é bizarro, é bizarro. Tem umas Ah, coisas eu tento não falar muito, porque também, não é uma cultura que eu conheço pouquíssimo de como ah, funciona as leis, né, de como a criminologia japonesa, de maneira geral, eu entendo pouquíssimo. Eu acho que eu nunca fiz caso japonês, hum. então não dá, eu não sei como é que é, nunca fui pra lá, nunca fui pra Ásia, ainda quero ir, quero muito ir pra Eu quero Ásia. muito ir para o Japão e pra Ásia. Eu quero ir pra vários lugares da Ásia, mas eu quero muito ir para o Japão. Então não dá para eu falar, assim, com conhecimento de causa, né, mas é uma percepção estranha que me dá, me causa desconforto, mas também pode ser Hum, porque é uma cultura diferente da minha, eu acho que não dá pra gente falar sem entender qual que é a visão deles de justiça, porque a minha ah, visão de justiça e a visão de justiça do Brasil não é a visão de justiça da Irlanda, não é a visão de justiça do ah. Japão, são coisas bem diferentes, né, então não Não, dá pra aqui a gente própria eu tenho problema em aceitar o senso de justiça norueguesa, porque por mais que
tipo, a justiça norueguesa é extremamente leve, assim, você pega por assassinato, você pega, tipo, 10 anos de prisão, sabe, e você pode estudar, você pode fazer várias coisas, você tem uma vida melhor do que um estudante universitário. Então, mas é aquilo, a gente também tem o menor nível de reincidência da Europa. Então, eh eu acho que eu já falei isso no podcast e eu vou repetir, eu acho que a justiça nunca é feita, essa é a realidade, porque uma vida foi perdida, uma vida foi E é, tirada, é isso, a pessoa nunca vai voltar, a né. pessoa nunca vai voltar, a família nunca vai ter aquela pessoa de volta, então justiça mesmo, a gente nunca tem. É, mas também é assim, se a família falou que tá satisfeita com o veredicto, quem somos nós pra falar o que tem que ser, o que não tem, né. É, Se a família se sentiu acolhida, eu acho que o mais importante é isso, a família se sentiu acolhida e a família sentiu que a justiça foi feita, então, que bom é, que eles tiveram essa oportunidade de ter um encerramento, né, desse ciclo horrível porque tem do que muitas famílias aconteceu. que nem isso tem, né. Exatamente. Então, eu acho que é isso, acho que a gente se a família tá satisfeita, a gente não tá em posição de falar nada. É. E a população do Japão em peso pediu para ele ter a pena de morte. Em peso apoiou a família da Lindsay. Então é, o fato de mas é complicado. Eu, se fosse juíza também, eu teria um pouco de problema em aplicar a pena de morte por uma pessoa que é réu primário e tem 32 anos de idade, talvez. Eu teria é um peso você aplicar essa sentença. Você aplicar a sentença de morte para uma pessoa. É um peso na sua consciência, é uma Sim. vida que tá na sua mão. E lá é muito mais cruel que nos Estados Unidos, né, lá você não sabe o dia que você vai ser executado. Você Uh. É sério, eles não divulgam a data, você não sabe, você fica lá, um dia eles entram e falam: "É hoje". Você não sabe, você não tem data, você fica esperando. Mas será que isso não é melhor? Eu acho que é mais humano. Não sei, eles falam que a vítima porque é gente que mata pessoas, é assassino que pega esse tipo de pena. É, Eles falam que a vítima não sabia que aquele ia ser o último dia dela, então você também não tem o direito de saber qual vai ser o seu. period. Eu acho que assim, se você tem ansiedade, deve ser uma coisa enlouquecedora, que você não sabe quanto tempo você tem pra É. apelar, pra Tipo, todo dia que você vai tomar banho é tipo: "Ah, é hoje". sim, você não sabe, você fica sabendo no dia, Mas eu eles te acho avisam que no essa é uma dia. pena boa pra um assassino, que ele passe o resto da vida tipo: "Ai, é hoje. Ai, é hoje que eu morro. Ai, não sei". Eu acho que essa é uma ótima pena. Eu acho que isso em si é uma pena melhor do que a de morte. Você só ameaçar que você vai matar a pessoa e não matar Pode nunca. ser anos, Deixar você não ela sabe quando é, você vai ficar anos deixar lá ela na olhando. ansiedade. É igual quando alguém fala: "A gente precisa conversar". Não, sabe o que você responde? "Precisamos mesmo, que agora vocês 2 têm ansiedade, um pau no cu dela", entendeu? Você tem que deixar a pessoa sempre sempre alerta. Boa. Ai, Ai, mas gente, é isso. Essa é uma história extremamente trágica. Ela era tão nova, tão bonita, é, tão inteligente, tão tudo. mas muito obrigada, gostei, não conhecia. De nada. De E nada é por isso, essa gente. tragédia. Segura essa É isso, bucha aí. começa a semana com essa, gente. E conta pra gente o que você achou, deixa os seus comentários aqui, o que você sabe sobre a justiça japonesa. Correções são sempre bem-vindas, se você souber mais que a gente, tá. Não vem corrigir da coisa que você tirou da sua cabeça, É, porque se daí você você tá é, se você corrigindo, você só tá se você complicando. se você mora ou morou no Japão, se você sabe, entende um É. pouco da justiça japonesa. Credencial para poder É, corrigir a gente, é, porque a gente já corrigiu a gente às vezes é corrigida por pessoas que tiram, ó, da cabeça delas essa aí a gente se informação. sente mal e quando a gente vai ver a pessoa também tá errada. Não vem você falar: "Eu entendo da justiça japonesa porque eu assisto Naruto", e querer falar de como é que é e como não é. Pelo amor de Deus. Ok? Ok? Mas se você tiver informação, por favor, se você tiver experiência, se você já morou lá, conhece alguém que mora, tem família lá, por A favor, gente deixa tem seus uma ouvinte comentários. japonesa maravilhosa que acorda mais cedo às vezes pra pegar as estreias. Então, faz favor, minha filha. Ela é Você maravilhosa, eu está sempre vejo sendo ela. convocada a Sim, pra dar sua comparecer nesses opinião. Sim, comentários. você sabe, eu não vou dar o nome porque a gente não sabe se pode falar ou não, mas você sabe Ah. quem você é, E é isso, e aí gente. conte pra Amanhã, gente. Spotify, Deezer, eu em qualquer lugar, Orelo, em qualquer lugar que você encontra os seus podcasts, nós estaremos lá com um episódio inédito. E
Se você quiser receber episódios exclusivos sem comerciais, por favor, assine a Aurelo e ajude essas Sim. hosts maravilhosos a crescerem. Yay! Beijos.